Olá, eu sou o professor Anderson Mello, sou professor de matemática e atualmente trabalho no Centro de Matemática, Ciências e Filosofia. A nossa aula de hoje é sobre vértice da função de segundo grau, inclusive resolução de situações e problemas dessa mesma função, ok? Então vejamos, o que vem a ser o vértice de uma função de segundo grau? O vértice da parábola ele corresponde ao ponto em que o gráfico de uma função de segundo grau muda o seu sentido. Então, observe aqui um detalhe. Toda vez que eu tenho uma parábola, essa parábola ela pode estar com a concavidade voltada para cima. Imagine aqui que eu tenho uma parábola, certo? A concavidade pode estar voltada para cima ou a concavidade pode estar voltada para baixo. O vértice ele vai ser justamente esse ponto que fica aqui e que vai mudar o sentido da parábola. Observe que a parábola aqui ela começa a crescer e aqui nesse ponto, não é? Ele vai mudar o sentido e ela vai cair. Isso se a parábola tiver uma concavidade voltada para baixo. Se a concavidade for voltada para cima, observe que eu tenho uma parábola aqui que no início ela vem caindo e bem aqui, ó, esse ponto é que será o vértice da função, certo? E esse vértice, a partir dele, é que ela muda o sentido. Então ela volta aqui, no caso, vem a crescer. Ficou claro isso para você, o que é o vértice da função? Então, vamos voltar lá no slide para que você possa compreender até melhor a respeito dos seus valores. Então, quando eu tenho uma função quadrática, uma função de segundo grau, ela tem a estrutura f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Observe que na imagem aqui que nós temos, nesse gráfico, nesse plano cartesiano, nós colocamos aqui uma parábola, que está de azul, da função f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 1. O vértice dela, olha só, observe, o vértice dela vem estar aqui embaixo, ó. A concavidade está voltada para cima. Por quê? Você talvez esteja me perguntando agora, professor Anderson, por que a parábola está com a concavidade voltada para cima? Porque o a, esse coeficiente que fica do lado do x ao quadrado, ele é positivo. Se o a for negativo, essa concavidade terá um comportamento diferente desse aqui. Ela ficará para baixo. Para ficar mais fácil para você, vai a dica. Quando o a for positivo, ele vai estar feliz. Então aqui, observe, tem um sorriso. Né? Ele está feliz, o sorriso está aqui. Ó. Quando o a for negativo, ela vai estar triste. Então a gente vai ter uma parábola voltada para baixo. Como o a é positivo, concavidade voltada para cima, o vértice vai estar aqui embaixo e o vértice dessa função é 1 e menos 2, certo? E aí, nesse exato momento, você me pergunta, professor, mas por que esse vértice aí dessa função, ele tem esse valor 1 e menos 2? Como que eu faço para descobrir esse valor? Bem, todo vértice da função, ele tem as coordenadas do vértice. As coordenadas do vértice, elas sempre serão determinadas pelo x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é descoberto pela relação menos b dividido por 2a, certo? Então veja, aqui x do vértice é o oposto de b dividido pelo dobro de a. E o y do vértice? O y do vértice é determinado por menos delta sobre 4a. Lembrando sempre que o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Mas eu quero trazer algo novo para você. Eu quero que você compreenda e resolva de um jeito mais fácil o y do vértice. Ao achar o x do vértice, você pode descobrir o y do vértice substituindo, olha só, para encontrar o y do vértice, você pode substituir o x do vértice na função de segundo grau, tá? No lugar do x. Então, eu achando esse x do vértice aqui, você pode pegar o valor dele e substituir no lugar do x lá da função. Mas falar apenas da forma com que eu estou falando não fica tão claro para você. Fica mais interessante se a gente visualizar um problema, se nós tivermos uma situação em que você possa aplicar isso que eu acabei de falar. Então, vamos fazer isso agora. Vamos ver uma situação conforme dada a função de segundo grau. Veja, eu tenho uma função de segundo grau agora, x ao quadrado menos 10x mais 21
e nós vamos determinar as coordenadas do vértice, ou seja, vamos determinar o x do vértice e o y do vértice. Então, lembrando da fórmula, x do vértice menos b sobre 2a, vamos pegar então o b, que é menos 10, e o a, que no caso aqui é 1. Substituindo x do vértice menos b, esse primeiro menos a gente repete, certo? E o b, quem é o b? Não é menos 10? Então, substituímos aqui, sobre 2 vezes o valor de a. O valor de a aqui, o a é quem está do lado do x ao quadrado, o b é quem está do lado desse x e o c é quem está sozinho. Então, nesse caso, vamos fazer o quê? Primeiro jogo de sinal, correto? Então, fazendo o jogo de sinal aqui, menos vezes menos, nós vamos ter mais. E aí, nós teremos 10 positivo. E 2 vezes 1, 2. O que nos dará a divisão de 10 por 2, resultando em 5. Ou seja, o nosso x do vértice é igual a 5. E o y do vértice? Lembra que eu falei para você que tem um jeito fácil de achar, de descobrir o y do vértice? Nós vamos pegar esse x do vértice, que é 5, e vamos substituir no lugar do x lá da função de segundo grau. Então, tendo a função, certo? Né, nós vamos utilizar esse método mais fácil aqui, ó, que é pegar justamente o valor do x do vértice e substituir no lugar do x lá da função. Então, observe, eu tenho a função x ao quadrado menos 10x mais 21, substituo por 5, observe, acompanhe agora aí, e nós teremos x ao quadrado, né? No lugar do x ao quadrado ficou 5 ao quadrado, menos 10 vezes x, ou seja, 10 vezes 5, mais 21, certo? Então, o que aconteceu aí? Né? O que aconteceu aí? Vou ter que resolver essa continha, né? Vou ter 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 10, 50, então eu tenho menos 50, mais 21. No caso, vou somar os positivos, 25 com 21, que nos dá 46, menos 50, então eu tenho menos 4. Ou seja, meu y do vértice é igual a menos 4, certo? Ficou claro para você? Então veja, x do vértice igual a 5 e y do vértice igual a menos 4. Vamos para uma outra situação de um problema que vai trabalhar a ideia de valor numérico e também das coordenadas do vértice, tá ok? Eu quero deixar claro para você quando que nós vamos utilizar o x do vértice, y do vértice, até porque na função de segundo grau, a função quadrática, você também determina o x, as raízes, que no caso são x1 e x2, ok? Então, vejamos. A próxima situação problema fala que um corpo lançado do solo verticalmente para cima tem posição em função do tempo dada pela função h de t igual a 40t menos 5t ao quadrado, onde a altura h é dada em metros e o tempo t é dado em segundos. Então, determine a altura em que o corpo se encontra em relação ao solo no instante t igual a 3 segundos. Então, observe que o h é a altura em metros e o t é o tempo em segundos. Nessa primeira questão, nesse primeiro item, nós vamos apenas pegar esse 3, como o tempo é de 3 segundos, vamos pegar a função que foi dada e substituir esse 3 lá no lugar do t. Então, teremos aí 40 vezes t, 40 vezes 3, menos 5 vezes t ao quadrado, ou seja, 5 vezes 3 ao quadrado. Aplicando aí as continhas que devem ser feitas, nós teremos 40 vezes 3, 120, 3 ao quadrado, 9, e 9 vezes 5, 45. Ora, esse h de 3, então, 120 menos 45 é igual a 75. Equivale a quê? A partir do momento em que o corpo, né, foi lançado verticalmente e se encontra no tempo de 3 segundos, a altura dele é de 75 metros, ok? Ficou claro isso para você? Então, essa é a ideia para substituir apenas o valor de t, que poderia também ter sido uma situação para substituir o valor de h. Na próxima situação, no próximo item, ele pergunta em qual instante o corpo lançado alcançou a altura máxima em relação ao solo. E aí eu queria te chamar a atenção para uma coisa. Toda situação problema que ele trouxe a ideia de máximo ou mínimo,
nós vamos trabalhar com as coordenadas do vértice. Ou seja, nós vamos trabalhar com o x do vértice ou então o y do vértice, certo? Então fique atento a isso, anote isso agora para que você não esqueça, tome nota disso. Toda vez que eu tiver uma situação aí aplicado a ideia de máximo ou mínimo, tá? Então eu vou trabalhar com as coordenadas do vértice, que no caso y do vértice, em relação à função quadrática, tá ok? Então olha o que ele está perguntando, em qual instante o corpo alcançou a altura máxima? A altura a gente sabe que é o h, mas um instante, o que é o instante? O instante é o tempo, né? Então ele quer saber em qual tempo o corpo alcançou essa altura máxima. Observe, você agora está se perguntando, eu vou utilizar o x do vértice ou devo procurar o y do vértice? Qual dos dois eu devo determinar? Eu estou querendo saber o tempo. O tempo, lá na minha função, observe a minha função, que a minha função ela é dada por h de t igual a 40t menos 5t ao quadrado. O t, ele está no lugar do x. Então, se eu quero descobrir o t, se ele está no lugar do x, ele é o x do vértice. O h, se ele quisesse saber a altura máxima, o h está no lugar do y em uma função de segundo grau, né, que é a mesma coisa que o f de x. Então, o h seria aqui, não é, o y do vértice. Então, ele quer saber o instante. Se ele quer saber o instante, ele quer saber o x do vértice. Então, o x do vértice, lembrando da relação menos b sobre 2a, vamos pegar o oposto de b, e aí lembrando aqui, ó, cuidado, porque nós temos primeiro aqui 40t menos 5t ao quadrado. O b é quem está com t, e o a é quem está com t ao quadrado. Então, menos 40 sobre 2 vezes menos 5. 2 vezes menos 5 dá menos 10, e aí nós vamos ter 40, né? Menos 40 dividido para menos 10. Esses dois sinais de menos, menos dividido para menos, fica mais. 40 dividido para 10, 4. Ou seja, com 4 segundos ele alcançou a altura máxima, certo? Então, com 3 segundos ele alcançou uma altura de 75 metros e com 4 segundos ele alcançou uma altura máxima, ok? Então, essa é a ideia que nós temos. Agora imagine como isso estaria numa prova do Enem. Como isso seria abordado numa questão do Enem? Bem, no Enem de 2015, ele fala que um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias e a temperatura no interior dessa estufa está em graus Celsius e é dado pela expressão T de H igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. E nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius, com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como. Então, temos que observar isso em relação a essa função quadrática. Observe que ele está perguntando aqui, ó, quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior dessa estufa vai ser de quanto? A temperatura, ela representa aqui o y ou o x? A temperatura, ela representa o y. Então, se ela representa o y, eu vou precisar descobrir o y do vértice. Ok? E descobrindo o y do vértice, eu venho para esse quadro para verificar se ela está classificada de que forma. Então, para achar o y do vértice, nós temos duas maneiras. Vamos achar primeiro o x do vértice, que é aquele método mais fácil, para depois achar o y do vértice. O x do vértice, que é menos b, o nosso b aqui é 22, então fica menos 22, dividido para 2 vezes, dividido por vezes menos 1. Dá menos 2, menos 22 dividido para menos 2 dá 11. Então, x do vértice é igual a 11. Vou pegar esse 11 e vou substituir lá na minha função. Então, eu terei menos 11 ao quadrado, mais 22 vezes 11, menos 85. Esse menos 11 ao quadrado dá menos 121. 22 vezes 11, 242, e menos 85 foi repetido. Repeti a parte positiva, que é 242, e peguei menos 121 com menos 85, sinais iguais, soma e repete o sinal. Então eu tenho menos 206. Ou seja,
essa diferença é igual a 36. Se essa diferença é igual a 36, eu vou lá na tabela para verificar que 36 está entre 30 e 43, ou seja, ela é alta, ok? Então, tenho aí a temperatura alta, sendo letra D, e a resposta está concluída. Ficou claro para você? Então, muito obrigado pela aula de hoje, sucesso a todos, Deus abençoe, não deixe de visitar a plataforma Eduque para rever essa aula de hoje, ok? Um grande abraço, sucesso a todos!